Meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Hoje falaremos sobre o tão importante citoesqueleto. Se você não sabe nada sobre isso e quer saber, ou se sabe alguma coisa e quer ampliar os seus conhecimentos, fica por aí e segue o fio. Então, meus queridos, minhas queridas, vamos começar observando o nome citoesqueleto. Cito quer dizer célula e esqueleto nada mais é do que estrutura de sustentação. Então, veja, o citoesqueleto são estruturas que sustentam as células. Observem aqui nessa linda imagem a evidência dos filamentos que compõem o citoesqueleto. Então veja que grande parte da célula é formada pelo citoesqueleto, que a mantém rígida, mas também é responsável por sua flexibilidade quando necessário. Por quê, professor? Porque as células entendam que elas precisam reagir de acordo com o que o meio ambiente está exigindo. Então, em alguns momentos, a célula vai precisar modificar sua forma. E para isso, o citoesqueleto vai também estar modificando. A célula vai interagir com outras células ou moléculas. E nisso, o citoesqueleto também atua na interação. Estruturas do citoesqueleto de uma célula podem migrar para outra célula e vice-versa. Ou mesmo as células podem se reorganizar de acordo com a precisão. Professor, explique melhor. Imaginem que as células de vocês, as muitas, sabemos, né? Claro, somos multicelulares. Vamos comparar essas células a um conjunto de formigas, certo? As formigas estão querendo levar um certo alimento para o formigueiro. Se, por exemplo, aparece uma barreira geográfica, um rio, uma casca de pau ou qualquer outra estrutura que dificulte a passagem das formigas até o formigueiro, elas vão o quê? Elas vão interagir entre elas, se adaptar para vencer aquele obstáculo. A mesma coisa acontece com as células. Então, quando o corpo necessita, elas se organizam, elas se rearrumam, sempre em prol do bom funcionamento do organismo. Então, vamos destacar para vocês 3 estruturas fundamentais que formam o nosso citoesqueleto. A primeira delas é a actina, filamentos de actina. A segunda que eu trago para vocês, microtúbulos. E a terceira, filamentos intermediários. Vamos conhecer cada uma delas individualmente e, claro, detalhadamente. Mas antes disso, vamos ver como elas podem atuar, por exemplo, em conjunto. Nós sabemos que as células, claro, têm que se dividir. Para você, imagina que você, inicialmente, foi uma única célula e hoje é trilhões de células. Então, o que aconteceu? Houveram várias divisões até formar você e as divisões ainda acontecem. Por exemplo, o seu cabelo está crescendo. Sua pele está sendo trocada diariamente. Células morrem e células nascem. Seus tecidos, houve um ferimento, acontece aquele reparo, isso nada mais é do que crescimento celular. Enfim, está treinando na academia. Então, você vai lá, treina, o músculo aumenta, também é crescimento celular, enfim. Então, para haver esse crescimento, essa divisão, é obrigatório, no caso dos animais, lembra, dos animais, a participação de 2 desses componentes do citoesqueleto. O primeiro que eu destaco para vocês é a actina. A actina, veja que ela fica na região mais extrema
da célula, principalmente porque ela tem uma função de movimentação da membrana plasmática. Então, se a membrana movimenta, é porque a actina está movimentando e a membrana somente a acompanha. Veja que aqui na célula que não está se dividindo, ela fica mais dispersa na parte, veja, mais periférica. Na divisão celular, ela forma aqui, ó, ela vai se acumular na região medial da célula, formando então um anel de contração, um anel contrátil. E esse anel contrátil é justamente ele que faz com que a célula quebre, formando duas células diferentes. Então veja aí a importância da actina na divisão celular. Destacamos também os microtúbulos, que atuam muito nessa divisão. Vamos ver um pouquinho mais para frente sobre as suas funções relacionadas à separação dos cromossomos. Vamos já para eles. Falando nisso, olha aí os microtúbulos. Então, os microtúbulos, eles são heterodímeros. Professor, que nome complicado. Explique melhor para a gente o que é um heterodímero. Quer dizer o quê? Que ele é formado por dímeros, ou seja, um conjunto de duas moléculas diferentes. Se fosse só uma, era monômero, mas como são duas, tu chama de dímero. Então, qual é o dímero que forma eles? Qual o dímero? É a beta-tubulina junto com a alfa-tubulina. Essa daqui vai representar a bolinha, esse verde mais escuro, e a alfa, esse verde mais claro. Então, veja ó, que o par se repete. Aqui tem uma, aqui tem outro, aqui tem outro. Então, por isso que é heterodímero. Porque, claro, cada dímero é formado por duas moléculas diferentes. A alfa-tubulina e a beta-tubulina. E eles se organizam. Observa aqui, ó, em 13 protofilamentos. Ou seja, para formar um microtúbulo, que é uma estrutura que representa mais um cano, parece um cano, precisam de 13 conjuntos, 13 tiras desse microtúbulo. Então, as 13, ó, vai formar aqui como se fosse um cano, que vai ter, inclusive, uma abertura no meio, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 protofilamentos. Então, o que é que o microtúbulo ele forma no nosso organismo? Observa aqui, inicialmente, que o microtúbulo ele forma tanto os centrômeros. O que são centrômeros? O centrossomo, inclusive, e ele tem a função muito importante nesse centrossomo e centrômeros. O que é centrossomo? Centrossomo é toda essa estrutura aqui, ó, fundamental para a divisão celular. E dentro dela, tu tem duas estruturas que, como se formassem um L, que são os centrômeros. Então, a estrutura inteira são centrômeros e esses aqui, ó, em azul e em V e em um azul mais claro, que está aqui desenhado, são os centrômeros. Então, esses centrômeros, juntamente com o centrossomo, eles coordenam a divisão da célula. Como? Qual parte? A divisão do material genético. Veja que quando, no caso de células animais, planta não tem centrômero, tá bom? Isso é restrito a animais e outras células, mas planta não tem. Então, na divisão, veja que o centrossomo, que é esse complexo inteiro formado pelos centrômeros mais várias unidades de microtúbulo, eles começam a migrar. Posteriormente, eles chegam no polo. Um vai estar do lado de um lado do polo e o outro vai estar no outro polo. E a partir dele, há uma força, certo? Que permite puxar o material genético, os cromossomos, e assim separá-los. Ou seja, eles atuam na divisão celular, uma função muito importante. Além disso, os microtúbulos também têm uma função fundamental na formação de cílios e flagelos. O que é isso, professor? São estruturas que atuam principalmente na movimentação.
Inclusive, todos nós aqui já fomos um espermatozoide. Porque a junção do espermatozoide de painho mais o óvulo de manhinha gerou vocês. E esse espermatozoide, para vencer a corrida, para chegar até o óvulo, no caso vocês, tiveram que nadar pelo sêmen e pelo corpo da mulher. E esse nado, entre aspas, ele exigiu então um flagelo. É justamente esse flagelo que se movimenta bem rápido que permite que o espermatozoide consiga nadar pelo organismo, inclusive feminino, até fecundar o óvulo. Então, veja a importância do flagelo na movimentação. Também nós temos cílios, que também atuam nessa movimentação, mas tem uma diferença. Primeiramente na quantidade. Geralmente, cílios são menores e muitos. E o flagelo ele é uma estrutura maior e único. O flagelo é como se ele fizesse uma rotação. Veja aqui o movimento dele. Já os cílios é um movimento de vem e vai. Mas os dois têm a função de movimentação, principalmente. E, claro, os dois são formados por microtúbulos. Os microtúbulos, eles também funcionam como uma linha de metrô. Sim, entenda que as várias moléculas do seu corpo, vesículas, enfim, elas se movimentam. E muitas delas, para se movimentarem, precisam de ajuda de proteínas motoras, como por exemplo essa daqui que está sendo evidenciada, e elas deslizam sobre na verdade, os microtúbulos. Então, os microtúbulos também servem como uma linha de trem que permite a movimentação de várias estruturas do nosso organismo. Vamos agora para a actina. A actina é diferente dos microtúbulos. Por quê? Porque agora é monômero, ou seja, não é dímero, não são duas moléculas, é somente uma. Então, nós só temos uma molécula de actina, um monômero de actina, que se repete várias e várias vezes. E a actina, essa estrutura, é formada por dois protofilamentos. Então, existe um filamento contínuo, correto? Só um instante. Um filamento contínuo de actina e que está associado a outro filamento contínuo de actina, formando então dois protofilamentos. Lembra lá que anteriormente era 13. Aqui são somente 2. Por que é monômero? Porque só tem um tipo de molécula que forma então a actina. Então veja a importância aqui da actina. Primeiramente, eu vou destacar, como eu tinha feito antes, a divisão das células. Quando é para dividir, ela forma então um anel contrátil, que permite que a célula se divida e forme duas células diferentes. Além disso, a actina também ela atua na movimentação da célula. Sim, veja que essa célula aqui, por exemplo, é um neutrófilo querendo se alimentando de uma bactéria ou destruindo a bactéria. Então veja que ele meio que vai perseguindo a bactéria. E claro, esse movimento exige movimento de membrana plasmática. E a membrana plasmática, para mexer, quem mexe é, na verdade, a actina, porque fica na periferia. Então, quando a actina mexe, a membrana plasmática que está acompanhada a ela, acompanha esse movimento. A actina também é fundamental na contração celular. Sim, o teu músculo, por exemplo, ele contrai, e isso é fundamental para a vida. É com a contração que você consegue se movimentar ou que seu coraçãozinho consegue bater. Então, essa contração ela é feita pela actina com auxílio da miosina, que é uma outra proteína muito importante para o organismo. Então, a actina ela desliza sobre a miosina e esse deslizamento permite que o músculo se contraia ou relaxe. Fundamental para as várias atividades do corpo, inclusive para o batimento do coração. E por fim, mas não menos importante, vamos agora para os filamentos intermediários. Sim, veja que eles ficam na parte mais... não ficam no núcleo, e eles estão aqui como se circundassem o núcleo, perpassando por toda a célula.
Qual a principal função dessa estrutura? Principalmente a função de manter as estruturas celulares aderidas, compactadas. E aqui nós temos vários tipos de filamentos intermediários. Nós temos, por exemplo, alguns que aparecem no núcleo, alguns que aparecem na parte epitelial e alguns que aparecem na parte axonal, que é o axônio dos neurônios. Então vamos começar com a nuclear. A membrana, o núcleo de vocês, ele possui uma parte que fica ligada à membrana nuclear, formada por vários filamentos. E esses filamentos que lá estão, que aqui estão em vermelho, são formados pelo quê? Por filamentos intermediários. Então veja aqui ele no núcleo celular. Os axônios também, que formam os neurônios, que são fundamentais para as sinapses, eles também têm uma estrutura chamada axônio. E aqui também há uma gama de filamentos intermediários que são fundamentais para a importância dessa célula. E claro, onde tem muito filamento intermediário em célula epitelial. E um deles é a queratina. Com certeza você já ouviu falar no nome queratina, que está na pele, nos seus cabelos, nas suas unhas, e que é fundamental. Inclusive, muitos tratamentos de beleza utilizam a queratina para manter o corpo jovem, saudável, o cabelo jovem, saudável, as unhas jovens e saudáveis. Por quê? Porque a queratina, ela tem a função de manter as células bem próximas. É como se fossem cordas ou fios que fixam as células tanto na lâmina basal quanto fixam as células uma a outra. Então, por exemplo, a velhice, quando você vai ficando velho, vai havendo um comprometimento dos seus filamentos intermediários, das suas queratinas. E essa queratina que vai sendo perdida vai deixando tua pele mais rugosa, tua pele menos lisa, que é o que ela faz quando, por exemplo, tu é bem novo, que a queratina está no estado maravilhoso. Então, preservar a queratina da pele de vocês, ou os filamentos intermediários em geral, ele permite, por exemplo, manter a pele mais bonita, mais jovem, enfim. É isso que a queratina faz. Inclusive, é fundamental esse filamento intermediário porque ele resiste a choques mecânicos. Por exemplo, houve aqui um golpe, algum tipo de dano mecânico. Se não tivesse o filamento intermediário, nesse caso aqui a queratina, as células poderiam, por exemplo, se separar. Mas nesse caso aqui não. Nesse caso aqui não acontece essa separação. É tão importante a queratina que existe uma doença chamada epidermólise bulosa simples, que é causada por uma mutação no gene que produz, então, a queratina. O que acontece? Essa queratina ela é mais fraca do que a mais comum, do que a normal, do que a convencional. Então, quando o indivíduo ele tem qualquer tipo de dano mecânico, qualquer arranho ou qualquer choque, essa queratina ela se quebra rapidamente e isso forma, então, bolhas no organismo, o que demonstra, então, a total fraqueza da sua queratina. Por isso, evidencio que a queratina de vocês tem que estar em dia e, por isso, cuidem da pele, cuidem do corpo, cuidem de vocês. Então, queridos alunos, queridas alunas, aqui nós tivemos uma aula bem interessante sobre citoesqueleto. Espero que tenham gostado e que me encontrem numa próxima videoaula.